Esse livro aqui, para o estudante de escatologia, é muito bom, né? A câmera está invertida, mas é Jesus e o Fim dos Tempos, do Thomas Ice, né? Ele já fez livros em parceria com o Tim LaHaye, que é da série Deixados para Trás. E aqui ele aborda, né, o contexto histórico, né? Na realidade, contexto histórico, profético, escatológico, de Mateus 24 e 25, né, que são é o Sermão do Monte, e que, portanto, são as passagens escatológicas mais importantes da Bíblia, porque saíram dos lábios do próprio Senhor, né? Enfim, aqui está embutida toda a profecia bíblica com relação ao fim, né, com relação aos últimos dias, mais propriamente dito, não só o princípio das dores. Jesus ali ele fala mencionando aquilo que Isaías diz, né, como sendo a mulher parturiente. Uma mulher tem em média de 30 a 50 contrações, em que diminui o tempo de uma contração para outra e aumenta a intensidade das dores de parto, né? Por isso que Jesus disse que quando começasse então algumas coisas a acontecer, nós poderíamos entender que o fim estaria próximo. O evangelho seria pregado, só que nós temos que entender que o evangelho não deixará de ser pregado na tribulação. E aí nós temos a compreensão também de que a igreja não passa pela tribulação. Os 144 mil, as duas testemunhas, né, Moisés e Elias, né, nós compreendemos dessa forma, até mesmo pelo Monte Tabor, né, o Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, e os sinais que eles fazem ali em Apocalipse capítulo 11, que dão a entender que são Moisés e Elias. Nós vemos também que o evangelho será pregado, né? Será pregado no período de tribulação, haverá salvação na tribulação. E Jesus mostra aqui nos capítulos 24 e 25 até mesmo o julgamento, né? Então está abordando aí grande parte da escatologia. E Jesus então ele identifica o período que estaria isso para acontecer, a 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel, que faz parte das 70 semanas, portanto a última semana, 7 anos, né, dentro da profecia de Daniel 9:24, uma semana, totalizando 490 anos, ela seria estritamente judaica, né? Sempre quando se fala das 7 semanas, 49 anos da saída de Babilônia até a reconstrução do templo em Jerusalém, 49 anos, da reconstrução do templo até a morte de Cristo, até ser cortado ungido, né, Daniel 9:26, 434 anos, e aí nós temos então 483 anos, faltando uma semana. A importância da compreensão dos templos, né, porque é aqui que eu quero mostrar rapidamente 6 distinções dos templos de Mateus 23, 38, a vossa casa ficará deserta, e Mateus 24, 1, 2, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, e Mateus 24, 15, né, que quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então estaria ali uma diferença de 2000 anos, desses dois templos mencionados, né, no sentido das duas passagens, referindo-se ao mesmo templo, Mateus 23, 38, a casa deserta, Mateus 24, 1, 2, não ficaria pedra sobre pedra, o juízo iminente, que viria em 70 depois de Cristo, né, a resposta à primeira pergunta dos discípulos, dize-nos quando sucederão essas coisas, Mateus 24, 3, depois de que sinal haverá da tua vinda e consumação dos séculos, que aí nós já vemos isso ligado a uma restauração do reino a Israel, né, o tabernáculo caído de Davi reedificado, o reino futuro restaurado a Israel, o clamor dos judeus, né, pelo seu Messias, a vinda de Cristo, a reunião dos judeus dos quatro cantos da terra, fazendo menção das festas ali, da expiação, quando os pobres recolhiam dos quatro cantos, né, Levítico 23, 22, Mateus 24, 31, o reino restaurado
Atos 1:6, tabernáculo reedificado, Atos 15:16, e também o clamor dos judeus, Mateus 23:39, não me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem o nome do Senhor, que isso só vai ocorrer após a entrada dos gentios, Romanos 11:25-26, e dentro dessa expiação, dos judeus vão afligir as suas almas, né? Porque até então eles são incrédulos com relação a Cristo. E isso ainda está, eles estão cegos com relação a Cristo, né? Lucas 19:41-44, Romanos 11:20, mas haverá uma conversão, Romanos 11:23, cumprindo ali Ezequiel 37, versículo 14. Porém em vós o meu espírito e vivereis. Dos versículos 1 a 13 de Ezequiel 37, já houve uma restauração nacional, cumprindo ali Isaías 66:8, quando fala de uma nação formada em um só dia. Portanto, as distinções dos templos nos faz entender que há 2000 anos atrás Cristo veio e fez a sua obra, rejeitado pela cúpula política e religiosa de Israel, Mateus 22:23, ele volta até que eles se reconhecessem culpados, né? Oséias 5:15, e já no versículo 2 do capítulo 6, 2 dias nos castigarás, esses 2000 anos que eles passaram longe, e no terceiro dia nos revigorarás e viveremos diante de ti, restaurados agora espiritualmente para a salvação em clamor nacional, e o Senhor vai reunir os seus eleitos com relação à nação judaica, por causa da eleição incondicional de Romanos capítulo 9, versos 11 a 13, fazendo harmonia com Romanos capítulo 11, versos 27 e 28, que por causa da igreja, eles são inimigos do evangelho por causa da igreja, da salvação aos gentios, mas amados, amigos por causa dos patriarcas com relação à eleição. Então essa reunião acontecerá no período da tribulação. O templo da tribulação é diferente das duas passagens mencionadas em Mateus 24, do templo que foi destruído há 2000 anos atrás. Jesus fala de uma geração, já a parábola da figueira florescendo, Israel sendo uma poderosa nação, depois do retorno, né, Isaías 35, o deserto florescendo, sistema de irrigação dos kibbutz, aumento numérico, né? 1917, 29 mil judeus haviam na Palestina, hoje já são mais de 9 milhões em crescimento. Jeremias capítulo 30, verso 19, a preservação da etnia depois de 2000 anos longe da sua terra, Jeremias 31, 35, 36, e o ódio das nações em redor, né? Zacarias capítulo 12, verso 2, os países árabes muçulmanos odeiam Israel, virão junto com a China ataques a Israel. Isso vai acontecer em breve, mesmo com um falso tratado de paz que será assinado aí por 3 anos e meio. Os templos. O templo de Mateus 23, 38, Mateus 24, 1, 2, destruído, não é o mesmo templo de Mateus 24, 15. Daí nós temos a compreensão de inúmeras passagens bíblicas. O texto não diz que o templo mencionado em Mateus 24, 15 seria destruído, apenas declara que seria profanado. Ou seja, aquele templo, 2000 anos atrás, não fala que seria profanado, ele seria destruído. Já o templo de Mateus 24, 15 não fala de destruição, mas de profanação, que será profanado pelo anticristo. Daniel 8, 14 vai suspender ali o sacrifício levítico, né, que eles vão restaurar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, ele vai se declarar Deus, Mateus 24, 15. Em contrapartida, o templo da época de Jesus devia ser totalmente arrasado, não ficará pedra sobre pedra, que foi o que eu mencionei. A profanação do templo seria um sinal para que os judeus escapassem da destruição, fossem salvos, né, e experimentassem a redenção, que será esse clamor nacional. Vamos lá. Espera aí que eu me perdi um pouco aqui onde estava. A redenção, que lhes fora prometida, né? Em contrapartida, foi o que Jesus disse: não me vereis até que venhais a dizer bendito que vem o nome do Senhor, que é uma saudação messiânica. Em contrapartida, a destruição do templo aludida em Mateus 24, 2 seria um castigo, né, que foi o que aconteceu em 70 depois de Cristo. A geração dos judeus que estava viva, que estaria viva na ocasião em que o templo fosse profanado, que é de agora, contemplaria a vinda do Messias. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, os elementos do céu cairão abrasados, e ele vai então com um clangor de trombeta também, porque há vários toques de trombetas, 1 Coríntios 14, 8. Não são as mesmas trombetas do arrebatamento, né, de Números 10, as duas trombetas de prata, 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16
17, que faz menção ao arrebatamento da igreja, que João ouve em Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2, logo após as advertências às igrejas. Então a geração que veria o templo profanado dos judeus é que contemplaria a vinda do Messias, né? Conforme Jesus predisse, tal geração não passará sem que tudo isso aconteça. Aqui, essa geração de Israel está hoje aí com quase praticamente ou 90 ou mais de 90 anos. E a última geração encontrada nas escrituras, o número de geração, a contagem de geração é de 70 anos. Então nós estamos bem aproximados mesmo desse período de tribulação. Conforme tal geração não passaria sem que tudo isso se cumprisse. Em contrapartida, a geração dos judeus que estava para ver a destruição de Jerusalém lá há 2000 anos, né, já se passaram, já morreram. Né, até agora 2000 anos e ainda não aconteceu a redenção, porque as profecias estão sendo reagrupadas hoje diante dos nossos olhos. O texto sobre a profanação do templo que Jesus faz alusão, Daniel 9:27, prediz que o próprio assolador desse templo será destruído. Ou seja, virá a destruição do anticristo. Virá a destruição. Jesus vai derrotá-los com o hálito da sua boca. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 a 8. Em contrapartida, aqueles que destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo, em cumprimento do que Jesus predissera, o imperador romano Vespasiano e seu filho Tito, não foram aniquilados. Ao invés disso, retornaram para Roma em triunfo, exibindo os utensílios despojados do templo. Cumpriu ali o que Jesus disse, né, em Mateus 24, 1, 2, não ficará pedra sobre pedra, porque como eles se destruíram com fogo, queimaram, então o minério, o ouro, né, e todos os utensílios valiosos escorreram pelas pedras, então eles tiraram pedra por pedra para poder recolher aquele objeto valioso. No momento, logo em seguida, né, Jesus fala do final da tribulação, a profanação do templo, se veria o arrependimento de Israel, seguida a restauração do templo. Olha que maravilha, segundo sugere Mateus 23, 39. Não me vereis mais até que venha. Isso não aconteceu até agora, né? Como eu mencionei, os judeus permanecem então em incredulidade. Em contrapartida, o período posterior à destruição do templo só presenciou um endurecimento ainda mais, que foi na realidade um juízo, né? Jesus disse para os judeus ali em Lucas 19, 41, 44, que chegando ele veria a cidade de Jerusalém, iria chorar sobre ela e diria que porque eles não reconheceram o período de visitação, então aquilo estaria oculto aos seus olhos. Você vê que não é uma predestinação, é uma resposta com relação à incredulidade. Então Deus endurece em parte, né, o coração dos judeus, Romanos 11, 25, o endurecimento vem em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então a igreja foi então restaurada, levantada como uma nação sacerdotal. Vamos lá, está terminando aqui. Em contrapartida, o período posterior à destruição do templo só presenciou o endurecimento que sobreveio a Israel e que durará até que haja entrada a plenitude dos gentios. Decorridos 2000 anos, até esta data, a contagem continua, mas já está próximo. Agora, a última. Quanto ao templo que será profanado, a conjuntura é de que uma tribulação de proporções globais que sobrevirá ao mundo, né? De um reagrupamento mundial do povo judeu, de uma outra extremidade dos céus e de uma aparição universal do Messias no exato momento de livrar Israel. Tal conjuntura está de acordo com o contexto da batalha do final dos tempos pelo controle de Jerusalém, predita nos capítulos 12 e 14 de Zacarias. Então isso não ocorreu há 2000 anos atrás, vai ocorrer nos nossos dias com a restauração de Israel. Portanto, quando você ouvir nos noticiários de televisão que está próximo à reconstrução de um terceiro templo de Salomão em Jerusalém, que não é esse aqui, né? Aqui em São Paulo, mas lá em Jerusalém, quando você ouvir que isso está para acontecer, estaremos bem próximos então dos 7 anos de tribulação, e depois dos 7 anos de tribulação, o retorno físico de nosso Senhor à terra, né, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, tem a questão do vale que vai para o Monte do Templo, e Jesus passa pela Porta Dourada, e o desfecho do fim dos tempos. Amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus.